bem-vindo a mais um podcast. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Falando em salve, você deve estar percebendo aí algumas coisas diferentes. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque a gente tem uma novidade muito legal para compartilhar com você. Se você viu o título desse vídeo e isso te atraiu de alguma forma, isso chamou a tua atenção, fica com a gente. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito valor para você. E a gente tem uma mesa incrível hoje, que eu tô muito feliz de poder apresentar. Na minha frente ele, vocês já conhecem muito bem. O seu pastor sincerão favorito, o nosso querido Pastor Tota. Ô, galera linda, abençoada, cheirosa. E aí, como vocês estão? Vamos hoje bater um papo aqui, desenrolar, porque a mesa tá pesadíssima. Exato, não sei como não Tô falando por mim não, porque agora eu tô melhorando, hein? Tô trocando um pouquinho de gordura, chamando um shapezinho no leve aí, tem que fazer um marketzinho, né? Tá ligado, né? Mas hoje o assunto é polêmico, hein, Babi? Nós É isso estamos mesmo? aqui com mais uma pessoa muito especial para conduzir a gente aqui. Tem O2 na veia. A gente tá falando do Bispo Klinger, óbvio. Ô, E aí, e aí, bispão? Banda de rock, show. Alphaville. É isso. Alegria estar aqui, nesse projeto lindo, nome altamente sugestivo. Então, um salve para a galera, que é literalmente aí a galera que está no caminho da salvação, o caminho da verdade. E a gente está junto aí, Pastor Tota, Babi, alegria poder falar de um assunto que, infelizmente, né, faz parte aí de uma realidade, mas que a gente, à luz da palavra, vai debater aqui nos próximos minutos. E a gente vai discutir à luz da palavra como vencer e como viver essa realidade aí que está batendo a porta de muitos. É verdade. Não falamos o tema ainda, né? Ainda não, mas nós estamos aqui para falar sobre pornografia. Eita Deus, e pode? Crente fala sobre pornografia? Deve. Então a gente tá aqui para ter um papo muito aberto e muito sincero. A pornografia teve um dado que foi levantado em 2018. Em 2018, mais de 22 milhões de brasileiros consumiam pornografia. Isso era mais de 10% da sociedade brasileira na época. Maior parte eram jovens com menos de 35 anos. A pornografia é uma indústria muito, muito antiga, mas ela continua aprisionando pessoas até hoje. Bispo Klinger, por que essa indústria é tão potente? Bom, primeiro a gente tem esses dados alarmantes, né? Mas eles são maiores do que essa estatística, porque a gente está falando de um número pré-pandêmico. Sim. E a gente sabe que na pandemia, o consumo de pornografia aumentou assustadoramente, porque as pessoas estavam isoladas e ali se propiciou o ambiente, né, para que esse consumo aumentasse. Ainda não há estatística atualizada, né, sobre essa indústria, mas a gente está falando aí de milhões e milhões de pessoas que, infelizmente, estão reféns dessa ação, né, que a gente pode entender de diversas maneiras, mas eu acho que o cerne principal é o aspecto espiritual, né? Por que essa indústria se perpetua? Porque o inimigo é o mesmo, né? Assim como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a gente também luta contra um inimigo que atua de maneira repetida. Então, a gente vinha até discutindo isso, né, aqui no caminho do nosso bate-papo, a maneira como a pornografia foi se reinventando. O fazer é o mesmo, mas os meios vão mudando. Se apresenta de formas diferentes também. E cada vez mais personalizado, né? Hoje nós temos plataformas que oferecem um conteúdo pornográfico como se ele fosse produzido para uma só pessoa. Né? Diferente da pornografia de 20, 30 anos atrás, em que você tinha um consumo até anterior a isso, 40, 50 anos, você tinha cinemas, né? Você ia no centro de São Paulo, É verdade. você via cinemas de filmes pornográficos. Então a pessoa consumia aquilo, eu nunca entrei num desse. Mas assim, eu imagino a coisa horrível que devia ser você assistir a um filme com várias pessoas ali ao seu lado. Então a indústria foi se modernizando, assim como também a tecnologia evoluiu, e esse consumo hoje ele é individual, né? E as pessoas que vendem a pornografia, elas vendem também com esse foco, é como se fosse produzido para aquela pessoa. Passa essa impressão, né? Sim. A pessoa se sente exclusiva, mas na verdade aquilo não foi feito pensando nela. Mas ela cria aquilo e ela se alimenta disso. Né? E essa falsa ideia de que é comigo. Exato, e esse é o ambiente que o inimigo leva, né? A gente vai falar aqui bastante, mas já colocando um pano espiritual aqui para o nosso bate-papo, a gente tem que entender assim, né? O plano do diabo sempre é tirar o homem do ambiente que Deus criou. Então Deus colocou o homem lá no Éden, o que o diabo fez? Convenceu o homem que aquele não era o ambiente para ele estar. Tirou o homem do ambiente ideal que Deus preparou. O que é a pornografia?
é um ambiente que o diabo cria para tirar o homem, e aí o homem, eu não estou falando do sexo masculino, né? Eu estou falando Sim. do homem e mulher, Sim. tirar o homem desse ambiente ideal. Então, para o jovem, a pornografia vai estimular o sexo antes do casamento. Para o homem casado, que também consome muita Muito. pornografia, as estatísticas mostram isso, ele propõe o sexo fora do casamento. Então, há um ambiente que Deus criou chamado casamento. Tanto para o casado quanto para o solteiro, esse ambiente existe, é um plano de Deus. O que o diabo faz? Entre outros artifícios, e a pornografia é um deles, quer tirar o homem desse ambiente, colocando nesse lugar de fuga. O que leva alguém a consumir a pornografia? Não é só o desejo sexual, porque senão um homem casado não recorreria a isso. Ele Sim. tem o sexo em casa, Né? com a sua esposa. Exato, né? Que é o sexo ideal, o sexo perfeito, que Sim. Deus idealizou e criou. Então, por que ele consome a pornografia? Porque isso é uma fuga, né? E ali pode estar potencializado uma ansiedade, um estresse, uma rotina extremamente pesada, e que ali, naquele consumo pornográfico, ele tem, entre aspas, obviamente, o alívio, o estresse. Então, respondendo a sua pergunta inicial, por que se perpetua? Primeiro, porque se reinventa, e segundo, porque esse é o ambiente onde está o inimigo, tirando as pessoas do plano central de Deus e oferecendo subterfúgios, né? Porque a pornografia nada mais é do que uma ilusão a um relacionamento sexual saudável, que é aquilo que Deus idealizou para todos, né? É abreviar a aliança, né? Porque o Satanás, ele quer destruir a aliança, né? O plano perfeito, né? A aliança que Deus tem com o homem. E a pornografia é justamente um atalho, né? Para que você não desfrute de destruir essa aliança, né? A pornografia, ela é a intimidade sem a aliança, né? É a intimidade sem focar na aliança, sem ter um relacionamento constituído, sem ter uma relação onde a bênção de Deus está. Então, é realmente uma armadilha que, nesse viés espiritual que o bispo está falando assim, que não tem limites. Não Né? tem. É absurdo. E essa questão de não ter limite é muito sobre a forma como começa. Então, quando você se expõe à pornografia pela primeira vez, você não entende como aquilo pode se tornar um vício, porque começa com algo muito inocente. Eu vou dar uma olhadinha. Eu vi um pouquinho, e aí depois você vê mais um pouquinho, aquilo não é mais suficiente, aí você vai vendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quando você vai ver, você está condicionado àquilo, não é? Até porque o estímulo, né? E aí a gente vem de uma sociedade machista, em que você tem pais de filhos homens, que o pai enche o peito para falar, não, eu mostrei para meu filho que meu filho é homem. Ele é macho. Aqui, ó, filho, é isso aqui que você tem que gostar. E aí os próprios pais, olha só o que é o mundo espiritual, porque você tem um pai que exerce uma posição de autoridade, Sim. e ele conduz o filho para isso, para tentar reafirmar uma posição que não está naquilo que é a opção dele, mas está na condição que Deus deu. Porque ser o homem não é o fato de você ver uma mulher nua ou num relacionamento sexual na sua frente, mas é aquilo que você carrega por uma identidade que Deus te deu. Então, o diabo ele vai alterando, adulterando os papéis justamente para descaracterizar. E aí a pornografia, em muitos casos, ela é oferecida até dentro de casa mesmo, como uma maneira de uma aceitação, de uma posição, falar, não, você tem que ver isso aqui. Estímulo, né? O estímulo, porque o pai ele fica naquela, né? E hoje em dia a gente tem, infelizmente, né, os meios tecnológicos, os celulares, a tecnologia como um todo viabilizou o acesso. Né? Antigamente, para você acessar um conteúdo pornográfico, meu Deus, era um plano miraboloso, porque você tinha, né? Depender de alguém, né? Você tinha que ser amigo do dono da banca. E aí depois que você compra, onde que você vai guardar, né? Como é que faz? Aí tinha pais que aceitavam, outros que não aceitavam. Você Então escondia, na rua tinha que ter alguém que era o fornecedor ali, né? E a revista rodava geral, né? Pra todo mundo. Hoje em dia, infelizmente, tá ali, né? Até as dancinhas que se faz no TikTok, elas já carregam um conteúdo erotizado. A gente se engana se a gente acha que hoje em dia a pornografia ela continua sendo aquela deep web, aquele site específico. Na verdade, tudo hoje gera, de alguma forma, te conduz para isso. Então, as séries adolescentes, todas têm que ter um sexo explícito, uma linguagem que apela para aquilo, e tudo aquilo vai te conduzindo para ter já uma mente que já não é mais pura. Então, você vai abrindo cada vez mais a música, o clipe da música,
E a forma Sabe como as que- pessoas dançam. E aí Você você sabe que é engraçado porque a gente vai rompendo limites, né? sempre Eu vai acho que ter um o pouquinho. diabo ele vai sempre oferecendo, ó, você já comeu o fruto, agora leva lá para ele. Mas, por exemplo, eu quando era pré-adolescente e criança, assim, tinha a banda Mamonas Assassinas, Sim. que eu me lembro que eu cantava as músicas e eu não sabia o que era aquilo. Esses dias eu pus na minha plataforma aqui de streaming e eu pus lá o Mamonas Assassinas. Eu comecei a ouvir, eu falei, meu, Misericórdia. eu cantava isso aqui, cara. E eu não tinha noção Não tinha discernimento. daquilo que eu estava falando, do que eu estava cantando. E por vezes a minha mãe vinha, não pode ouvir isso, e eu não entendia. Né? Então, desde sempre, o diabo ia na sutileza, né? Sim. Porque era engraçado, porque eles usavam umas roupas. Hoje em dia está mais explícito, mas já era também. Antes já era também. É que o tempo ele vai moldando, parece que agora a gente vive uma realidade muito pior que antigamente, mas não era. É porque, de novo, o inimigo ele vai... É o mesmo inimigo. Né? A gente luta contra as mesmas É coisas. verdade, porque os programas de TV, que hoje se você assiste os programas de TV da época, você fala, Sim. meu Deus, hoje isso não passaria numa televisão. Banheira do Gugu. Baixaria. Não é? Era um negócio assim. Meio-dia, bispão. Meio-dia do Domingo, domingão, churrascão rolando. macarrão na rolando lá na banheira. E vendo e torcendo, o povo, né, torcendo ali. Então era um negócio que você vê. Hoje, Pelo. algumas coisas até inaceitáveis. Então a gente fala do TikTok, porque faz dancinha, mas a gente tinha a banheira do Gugu, pânico. Né? Pânico e outras tantas coisas que eram também com esse apelo, essa conotação, de novo, né, com uma cortina de fumaça aí para trazer esse aprisionamento, essa fuga, porque a pornografia nada mais é do que uma ilusão. Uhum. De fato, ela não é uma realidade. E por que tanta gente consome? Por que tanta gente... Inclusive, aí a gente tem aqui que quebrar alguns tabus, né? E até falar, por que dentro da igreja esse mal entra? Porque se a galera tem consciência, se ela sabe, todo mundo na igreja sabe a importância de se preservar. Então por que tem essa fuga? Por que muita gente cai nessa cilada se todo mundo sabe que é errado? Então a gente tem que refletir algumas coisas, pôr a mão na consciência, entender contra quem a gente está lutando. Porque se a gente tem clareza de que o ambiente pornográfico não é um ambiente de Deus para eu estar, e o diabo está me tirando de um lugar, é porque quando você vê a palavra, Deus coloca um anjo guardando o Éden. Sim. E aquele anjo não está lá para falar aqui ninguém entra. Não era exclusão, era uma preservação. Então, quando a gente fala que o casamento é uma instituição de Deus, e que Deus pega um jovem e fala, isso aqui antes do tempo não é um não privativo, é uma preservação. Falar, você tem que guardar isso aqui porque no tempo certo é teu. E em Jesus a gente tem o nosso Éden. Jesus nos deu esse acesso a algo muito superior. Então, quando a gente fala de uma aliança, e aqui a gente está espiritualizando bastante o assunto aqui, depois a gente pode falar mais rasgado, mas você entender isso, você que está assistindo a gente aqui, compreender que em Deus você tem acesso a algo muito superior. E que o que Deus fala não é para excluir, não é para podar, é para preservar, para guardar. Porque o prazer é de Deus. E Deus, você sabe que eu acho que eu vou colocar uma coisa meio polêmica aqui, não sei nem se eu deveria. Joga, Bis, pode jogar. Mas vou jogar um negócio pra gente refletir. Coisa o Amaury salva a gente aqui, Spot. Qualquer coisa depois corta. Não, é sem cortes, né? Sem cortes. Sem cortes, não tem edição. Aqui Na verdade, nós estamos ao vivo, nem falei pro senhor, mas... então bora. Melhor. Porque, vamos parar para refletir. Se você fizer cócegas em você mesmo, você não... Igual, eu sou extremamente sensível à cosquinha. Mas se eu fizer em mim mesmo, eu não sinto nada. Não dá efeito. Por quê? Porque o meu cérebro, ele bloqueia, ele entende que é o meu toque em mim mesmo. Então ninguém consegue fazer cócegas em si mesmo. Verdade. Agora, o estímulo sexual a gente pode fazer. Por que Deus permite esse toque se ele não permite a cócega? Quer dizer, se bloqueia a cosquinha, por que o toque... Resolveria, não resolveria? A gente poderia não sentir nada. Falar, então eu não Sim. preciso fazer isso. Eu não preciso buscar isso. Que louco isso. Não é uma... Como diz o Bispo G no Questão Cidadania, uma pimentinha. Mas não é uma coisa para a gente refletir. Exato. Então eu acredito que Deus estabeleceu um limite.
E aí o diabo, óbvio, ele vem pegar aquilo que Deus permite e ele oferece aquilo que vira escravidão. Porque uma coisa é um processo natural de desenvolvimento, que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E é tão perfeito o plano de Deus que eles se tornam um só. E aí o diabo ele vem desvirtuar o plano de Deus e faz com que as coisas sejam descobertas antes do tempo, que é o que a palavra fala, né? Olha, não desperta antes da hora para o amor, porque Deus sabe o tempo certo. E a pornografia ela está entrando dentro dos corações, nas práticas, cada vez mais cedo. Hoje em dia a gente se ilude de achar que é 14, 13 anos. Nada. Meu Deus do céu. Bem menos. Né? Então, assim, é um despertar precoce. Às vezes a pessoa não está nem pronta para aquilo, fisiologicamente falando, e ela tem esse acesso. Por quê? Porque o diabo ele quer desvirtuar tudo que Deus criou para ser bom. Então, de novo, o não de Deus não é punição. O não de Deus é preservação. E quem entende isso, quando a porta se abre, desfruta do melhor. Então, a gente poder falar, ó, eu casei com a minha primeira namorada. Então, você poder desfrutar disso é você olhar e falar assim, eu não tenho dúvida que vale a pena. Que é isso que a gente tem que escolher e viver, e é isso que eu quero ensinar para as minhas filhas. Se bem que eu tenho uma oração, né, para que Jesus volte antes delas começarem a namorar, né? Então, Maranata, hein? Senhor, tem mais uns 5 anos aí, né? Senão vai ficar apertada. Apressa-te. Maranata é um clamor, né, dos pais de meninas. O cliente clama Maranata. E assim, a gente fala aqui de gerar um prazer físico. A gente estava até comentando quanto a pornografia ela tem um impacto muito negativo na mente e por trás, e fisiologicamente você se aprisiona, vira um vício. Depois você não se contenta só mais em ver pornografia no seu quarto, você precisa ir no banheiro do trabalho, daqui a pouco você tá no ônibus, você precisa se esconder, porque isso gera uma questão química no seu cérebro, de uma liberação de um hormônio que te gera um prazer, que faz você sentir, né, pastor? A gente estava até falando do exercício físico. De saúde, né? Tudo. Eu posso falar de um dado aqui, eu tô até abrindo aqui, porque tem um estudo alemão que ele revelou que as pessoas que consomem excessivamente a pornografia, eles sofrem uma atrofia cerebral. A massa encefálica, ela sofre danos, né? Eu li isso também. Exatamente. Então, é uma coisa assim impressionante, porque você vê qual é o salário do pecado. Não tem um pecado que faz bem para a saúde, né, bispo? Você tem ali o momento, não vamos ser hipócritas, porque a pornografia ela vai acessar uma porta de prazer. Senão ninguém faria, né? Por outro lado, você tem danos que você vai sofrendo. E tem pessoas que são literalmente viciadas. Sim. E isso, além de pecado, é um vício, né? Porque vira uma prisão incontrolável. Então, o que é o cara que está viciado naquilo? Primeiro, como que eu identifico se eu sou viciado? Bom, você precisa todo dia? Então, quando você tem uma oportunidade, é aquilo que você vai consumir? Porque o viciado é isso. Então, ele tem o tempo livre. Eu sou viciado em futebol. Pum, eu tô vendo futebol o dia inteiro. O cara que é viciado em pornografia, quando ele tem a oportunidade, é o que ele está consumindo. O assunto espera o horário chegar, né? Ai, aquela hora eu vou poder assistir. Ele já fica naquela expectativa. E hoje em dia a oferta, né, de conteúdos pornográficos é muito grande. Então, a pessoa não percebe, mas ela vai condicionando a mente dela àquilo. Eu fico imaginando exatamente entre homens e mulheres, né, também, embora os dados mostram, né, que a mulher é 26%. 76% são homens. Então, assim, você tem, né, imagina o roubo, né, do cara que vai deixar de se relacionar com a sua esposa, porque ao longo do dia, em determinado momento, ele teve ali a sua busca na pornografia. E isso, infelizmente, não é uma realidade isolada, não. Não. A gente vê isso acontecer. E aí casamentos às vezes são destruídos porque o casal perde a intimidade, porque o cara não vai procurar a esposa depois de ter, né? Exato. Ficado ali horas ou minutos que seja ali. Porque ele já se satisfez com... Exato. Egoísmo. Egoísmo não é a parte dele, né? Totalmente egoísta. Egoísmo e deixa de ocupar a sua posição. E aquilo que a gente aprendeu já há tempos com o apóstolo e com a bispa. Quer dizer, quem não ocupa o seu lugar espiritual, o inimigo vai olhar e...
Sem lugar vago no mundo espiritual. Não E existe. sim, a pornografia, ela mexe com todos os seus sentidos, né? Então, você tá ali assistindo, aquilo entra pelos seus ouvidos, de repente, quando você vai se relacionar com a tua mulher, o que você viu ali, você tá tentando reproduzir, você já não consegue satisfazer, e você quer reproduzir aquilo em cima de uma realidade, porque aquilo não é uma realidade, e mexe com todos os seus sentidos. De repente, você já não consegue encontrar prazer no que é real, você só encontra prazer naquilo que foi montado pra te convencer de alguma coisa. E como mexe, né, Bispo? Não só com os sentidos, mas com o ambiente. Se você tá ali no teu quarto, aquilo fica, aí você dorme e você sonha. Aí quando você entra no seu quarto, puf, já te desperta para aquilo. Porque o ambiente fica carregado daquela... Porque a gente habilita, né? Por assistir e tudo mais. E como é difícil depois você, se for alguém casado, a sua mulher entra naquele quarto. E como você vai perpetuando Quebrar aquilo, né? Como é difícil, porque já não é só mais você, já envolveu uma questão muito maior. Vira um ciclo vicioso, né? E aí é que tá o grande problema. Porque o que o diabo precisa é só de uma brecha. É só de uma brecha. E ele vai ocupando territórios, ele vai ocupando lugares. Então, por meio da pornografia de um filho, pode acessar uma mãe, um pai. Por meio da pornografia de um pai, ele pode acessar um filho. Então, assim, o mundo espiritual é muito sério. E claro que a gente não fala isso aqui com peso, né? Para falar, ó, você não tem valor, você não vale nada. O que a gente está tentando aqui é trazer à luz de um entendimento, primeiro, de que por mais que você ache que você não precisa disso. Que existe sim uma realidade plena em Deus. Porque hoje em dia, o jovem ele é quase que jogado para consumir a pornografia. Não, quase que sem opção. Ele é atraído, né? O tempo todo, né? São insights, né? Que vêm esses estímulos, uma coisa vai puxando a outra e aí quando você vê na tua própria rede social, tem coisas ali implícitas, explícitas, se você não cuidar, você está enredado. Então, às vezes o jovem não tem esse discernimento de falar, não, até onde é o ponto que eu paro? Qual que é o limite? Foi o que a gente falou anteriormente aqui, o diabo vai cada vez mais né, diminuindo, né, afrouxando a questão do limite. E aquilo já não se torna tão errado assim. Daqui a pouco já é algo que faz parte. A pornografia faz parte de uma descoberta sexual? Faz parte. Só que acaba sendo aceito. Fala, não, é normal. Às vezes o pai pega, a mãe pega, fala, não, isso é assim mesmo, é coisa de menino, coisa de menina. Que o diabo quer imitar, né, Bispão? Na verdade, ele quer imitar aquilo que é o prazer, porque a pornografia ele é o desejo, né? Não é o prazer. O prazer vem de Deus. E Satanás tenta imitar esse plano perfeito que Deus tem, né? Que é o casamento, a cobertura, a tua esposa, a mulher que Deus preparou, o propósito que ele uniu. Então ele nunca vai conseguir se aproximar disso. Só que os padrões são invertidos, né? O cara se acostuma com aquilo, então para ele é aquele padrão. Isso vai gerar uma frustração. Então não dá para a luz e as trevas, porque você não vai atingir nunca. Aquela performance que você vê no filme, você não vai atingir. É fake, né? Aquele pênis daquele tamanho, você não vai encontrar. Então, cara, não... A duração, o tempo da ereção, aquilo tudo é armado, é com remédio. Tudo é, assim, potencializado, tudo A é atriz, montado, né? o ângulo, tudo vai cooperar para você achar que aquela é a realidade. Na realidade, a pessoa não vive aquilo, então gera uma frustração. Eu vou voltar a consumir aquilo porque o que eu vejo, de fato, não é o que acontece. Então, cria-se um ideal que é completamente corrompido e por isso aprisiona. Né? Então, a gente tem, por exemplo, não saindo muito do assunto, mas assim, o culto ao corpo. Sim. O que é o culto ao corpo? É um corpo que ele é idealizado e as pessoas, elas miram aquilo e vão embora. Isso faz muito sentido. E aí eu Começa olho... a associar o prazer aqui. Sim, fala, o bom é aquilo ali. Só que eu não sou assim. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Então, eu me espelho para tentar me estimular, só que tem coisas que são inatingíveis. E é onde você vê as pessoas frustradas. Por que tá cheio de jovem frustrado na sua vida sentimental? Porque tá refém de um padrão que não é o padrão de Deus. O mais curioso de tudo é que nós temos padrão em Deus. Só que a gente tem que saber onde olhar. Eu estava até numa das lives aí com a galera do A2, né, no discipulado, agora nas férias. Eu entrei. Alguém perguntou isso, né? Falou, bispo, que falar de uma geração, a geração que não tem tantos referenciais. Eu falei, não,
Como assim? Nós temos todos os referenciais. Sim. Em Deus nós temos tudo já modelado. Deus não ia ser tão, né, leviano ao ponto de dizer, não vamos deixar referencial para eles. É, isso aí não, né? E que isso aí eles busquem no Google. Não tem lógica. Então Deus deixou um padrão. O problema é que às vezes a gente está olhando para outros padrões, para outras referências. E aí somos frustrados, por quê? Porque a gente está idealizando algo que não está no coração de Deus. Então é aquela máxima, né? A pior coisa que alguém pode viver é ser feliz em algo que Deus não criou para ela ser. Então às vezes o cara está sendo feliz ali no consumo da pornografia, ele acha que ele está satisfeito, que ele está realizado, que ele está se descobrindo, que ele está se preparando. Só que ele está fora de um plano de Deus. Quer dizer, quando vier o plano de Deus, como é que ele vai ser achado? Quando o noivo bater na porta, como é que vai estar a lâmpada dele? Nossa, zoada, total. E cria-se uma coisa que, assim, o sexo do casamento é chato. E o sexo legal é aquele sexo selvagem, doido e muito legal. Então aí você já não... Esse é um sexo chato, é um sexo, né, de cotidiano, é um sexo com a minha esposa, que tem essa noção, né, o sexo santo é um sexo chato. Como se fosse, ultrapassado, sem prazer. Um sexo santo é um sexo sem prazer, entendeu? Então, assim, eu vou lá, a gente vai, né, você tem acesso, mas é um sexo chato. Limitado, né? Limitado, não dá pra você, né? Porque você não consegue alcançar aquilo. E o sexo legal... É o que joga pra cima, dá mortal, né? É o que se idealiza, né? E assim, e quão frustrante é pra pessoa descobrir que... É isso que eu ia perguntar pra vocês. Tá, a pessoa que tá assistindo a gente, ela tá começando a entender. E agora? Eu entendi que eu tô aqui preso numa questão de pornografia, isso tá fazendo sentido pra mim, mas e agora? Como que eu faço? Não sei se vocês têm uma experiência também do que aconteceu com vocês, porque eu tenho certeza que vocês também foram expostos a tudo isso na juventude, antes do casamento. Então, uma pessoa solteira hoje, um jovem tá assistindo a gente, o que ele precisa fazer pra começar a se libertar disso? Primeira coisa, né? Eu acho que é a consciência. Então eu vou rejeitar aquilo que eu identifico que Deus não tem para mim. Então o cara que acha que isso não é um problema, ele nunca vai buscar libertação. Ah não, é isso aí, beleza. Todo mundo faz, meus amigos fazem e tal. Então a primeira coisa, entender que isso não é o modelo de Deus para você. Trazer uma luz. Olha para isso e fala, isso aqui não tá legal. E é tão forte isso, porque Jesus fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho e entra no céu. O que Jesus está falando não é sobre automutilação. Se fosse assim, né, eu ia vir aqui no podcast só o meu bigodinho, né? Não ia sobrar nada. Só de podcast com o fio do bigode, não ia sobrar nada. Jesus não está falando de automutilação, Jesus está falando que o pecado ele não pode ser parte do teu corpo. E a pornografia é um negócio que quer entrar em você. Envolve teu corpo. Literalmente. Fala, quer ser enxertado, como se você fosse parte daquilo e aquilo fosse parte de você. Sim. Então você tem que entender que não, isso não é parte de você. Primeiro ponto. Reconhecer que isso não é legal para você, que isso é um pecado. E aí você seguir a cartilha, não tem mistério. Servir a Deus é muito simples. A gente aqui inventa moda e complica. Então, primeiro, eu reconheço o pecado. Segundo passo, eu me arrependo do meu pecado. Sim. Eu preciso alimentar dentro de mim o sentimento de que eu não posso mais viver com aquilo. Então, primeiro, não é legal. Segundo, eu não posso. Terceiro, eu não quero. Então, eu me arrependo e eu vou buscar um novo caminho. Então, tem pessoas que é literalmente como um vício. Então, tem uma parte prática associada a tudo isso. Então, o que a gente tem que entender? Tem gente que só de falar, eu não quero mais, beleza, matou. Então, o cara que usa droga, de repente ele fala, instantâneo. Já era, não quero mais, eu tenho nojo e tchau, ele sai. Tem gente que não consegue. Então vamos falar do cara que não consegue. Sim. Exato. Que já tá tentando. Tá lutando, toda hora cai e tal, e o celular. Dicas práticas. Vamos lá. Anotem. Presta atenção aí. Primeiro, você tem que cortar acesso. Dificultar o acesso. Cara, mas e o meu celular? Como é que eu faço? Bota uma senha que você não sabe, fecha o olho e põe uma senha aleatória e joga fora. Você tem que tirar o acesso. Você não pode se expor àquilo.
Então, se aquilo me fez mal, a frase da Bispa Sônia, para quem já foi alcoólatra, até o bombom de licor, Exato. você não pode. Então, cara, tira o acesso. Se vira, meu. Se tiver que bloquear a internet do teu celular, faz isso. Seja radical. Você tem que tirar o acesso, porque enquanto aquilo estiver na palma da tua mão, você vai consumir aquilo, você vai estar preso àquilo. Então, corta o acesso. Segundo, procura ajuda. E eu sei que é difícil, né? Você chegar para alguém e falar, eu tenho esse problema. Mas procura uma autoridade espiritual e firma uma aliança. Fala, eu preciso de ajuda nisso aqui. Estabelece um tempo de oração. Parece uma coisa meio crente, mas assim, algumas coisas a gente tem que produzir novos hábitos. Há muitos anos atrás o apóstolo ministrou isso numa ceia de oficiais. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso cérebro ele é condicionado a hábitos. Exato. Então, às vezes a pornografia virou um hábito no teu dia a dia. Você consumiu tanto que você se habituou. Tem que desconstruir isso, né? Como é que eu faço? Eu não arranco um hábito de mim. O cérebro ele não é programado para deletar hábito. Eu preciso gerar um novo hábito para colocar em cima daquele. Por isso que tem gente que às vezes troca o cigarro por bala. Por quê? Porque gerou um novo hábito, substituiu. Então, o que você tem que fazer? Para cada vez que você tiver vontade de consumir a pornografia, você tem que gerar algum outro escape. Então, vamos espiritualizar legal aqui. Quando você tiver vontade, ao invés de abrir o site, abre a Bíblia Apostólica e lê um capítulo. Liga pro seu líder. Entendeu? Você que já é um novo hábito. Amigo. Fala, eu vou fazer um exercício. Uma flexão. É meio bizarro. É verdade. Você tem que, Físico ajuda muito. Porque você tem que criar um outro hábito. Sim. Você vai colocar na tua rotina alguma coisa que vai sobrepor aquilo. E quando o teu cérebro entender que aquele novo hábito é um hábito saudável, você se libertou daquilo. Né? E aí, óbvio, a gente tem também um aspecto espiritual que a gente não pode desprezar, mas eu estou falando aqui de comportamento, porque se a gente também não mudar o comportamento, não adianta. Não é porque você recebeu uma oração com imposição de mãos lá, foi ungido, você está liberto. Não, você tem que... Foi o que Jesus falou, né? Vai e não peques mais. Não estava dizendo para aquela mulher, nunca mais você vai pecar, mas ele estava dizendo o quê? O que te dominou, esse adultério que te trouxe aqui para ser apedrejada, isso não pode mais te dominar. Você agora exerce soberania. Você inverte o jogo. Então você cria hábitos que vão sobrepor ao teu hábito mal e que você vai trocar por algo que é bom. Já pensou, né, se os jovens lessem tanto a Bíblia quanto consomem a internet, a pornografia? Meu Deus, Dani. a gente já está aqui num podcast só de mestres na palavra. É uma realidade. E faz muito sentido. E eu acho que assim, bispo, não vai combater a pornografia só combatendo a pornografia. O processo de pureza, ele vai envolvendo muita coisa. Então, a música, de repente, que te desperta e que era um gatilho, corta. Não vai ouvir aquela música. Aquela série que te despertava, que era um gatilho pra você crescer, você não vai. Então, assim, porque a gente acha que a pornografia, às vezes, só você liga lá, mas tem muitas coisas que te conduzem até lá. E você tem um processo de pureza pra tudo isso. Então, assim, e o Espírito Santo, ele revela. Então, às vezes, pessoas que você segue e que você olha uma foto e aquilo te desperta pra você ver. E assim, o Espírito Santo, ele é tão específico que vai começando a acender algumas coisas na sua mente. A questão que a gente falou de ambiente. Às vezes, você vai ficar com a porta do teu quarto aberta. Entendeu? Você não vai fechar. Exato. Sabe? E assim, é um processo de pureza. Até que... E aí vem a questão tem uma fase que você se sente seguro. Pô, agora eu tô seguro, entendeu? Eu tô safe. Então, tô de boa. E aí você baixa a guarda. E é geralmente quando você abre um negocinho, e aí você recai. E aí você começa tudo de novo. Então, a pureza, ela é um investimento. Ela é um processo. E ele é um processo que ele tá disponível sempre. Sempre. Porque às vezes a pessoa tá lutando e ela tá um tempo. E aí ela cai, ela fala, eu não consigo. Já era. Não entra nessa. Porque o limpo, limpe-se mais. A tua condição de limpeza, ela não tá no que você fez. Ela tá naquilo que você é. Uhum. Então, ser limpo é diferente de estar limpo. A mão limpa é a mão que você lava sempre, porque você sempre vai sujar. Só que, por mais que a sua mão esteja suja, a essência dela é limpa. Não sei se Sim, sim. isso aqui. Basta você lavar. Ela sempre vai ser limpa, por mais que o diabo queira sujar. Então, nós em Cristo sempre vamos ser limpos, por mais que o diabo queira nos sujar. O que a gente tem que entender eu tenho que buscar isso sempre.
a grande chave, né, o grande lance do evangelho é esse. Jesus, ele nos oferece sempre um caminho de reconciliação. De novo, parafraseando a Bispa Sônia, né? Pior do que cair é ficar prostrado. Então, não fica prostrado. Ainda que você tenha caído milhares de vezes nesse ano já. Deus acredita que você pode permanecer de pé. Volta de onde você parou. Hoje, agora. E se for preciso, começa de novo. Já fecha Tem aquelas problema. abas que você tá no teu computador. Já vai agora. Coloca uma foto do Bispo Klinger no teu computador. Quando você for ver, tá lá o Bispo Klinger. Você não vai ter coragem de fazer. Então, coloca o apóstolo na foto na parede. Duvido você assistir besteira com a foto do apóstolo te olhando lá a noite inteira. Eu lembrei de algo. Você falou isso, eu lembrei de algo que, cara, me ajudou muito nesse processo de volta para a igreja, né? Já falei várias vezes, fui um cara muito promíscuo. Enfim, eu precisei ser radical, Bispão. É o que o senhor falou, tem gente que, cara, parei, tô de boa. Mas é uma desconstrução dos hábitos, né? Do vício, enfim. E eu tive algumas atitudes, assim, muito radicais que condiziam com a minha situação no momento. Cara, isso que a Babi falou foi muito louco, me ajudou muito. Porque eu tive que recondicionar as minhas motivações. Por que você serve a Deus? É porque eu quero ir para o céu, eu quero ter vida eterna porque é o certo a se fazer. Não, eu tive que ir um pouco mais além. Quais são os meus motivos? Por que eu preciso me santificar? Pegar esse motivo e martelar todos os dias na minha cabeça, cara. Porque, cara, eu estou desagradando a Deus. Que não é o plano que Deus tem para mim. Eu estou deixando o Espírito Santo triste. Precisei ser radical nesse ponto. Ao ponto, por exemplo, de você ver ver uma revista, um site, o que quer que seja, e falar, cara, ali é uma pessoa qual Deus fez a imagem e semelhança dele, meu irmão. Exato. E você tá consumindo a imagem daquilo também. Tá consumindo aquilo. Totalmente descaracterizado, né? Ou fazer uma busca no Google ali, novinhas. Meu irmão, você pode estar alimentando a indústria da pedofilia. Você tá. Você pode não, você tá. É uma das buscas mais executadas hoje, né? Dentro da pornografia, novinhas. Então... E aí estende o dedo para falar do pedófilo, mas no fundo... Exato. Se você for olhar e dissecar a raiz, será que a semente do coração do cara que procura novinhas não é a mesma do cara que promove a pedofilia? Opa! Não tem diferença, né, Bispão? Então você tem que olhar para isso e gerar um choque mesmo. Falar, peraí. Porque às vezes o cara tá nessa, ele nem tem consciência do mal que ele tá promovendo. Não só para ele, alimentando uma indústria que é podre. E no mundo espiritual é uma mega de uma indústria demoníaca. Nossa. E a gente precisa ser radical. Acho que a grande palavra é essa, é radical. É você ter um posicionamento que vai falar, agora chega. Pode ser que amanhã você tenha que recomeçar? Pode ser, mas não tem problema. Beleza, vamos lá, quantas vezes forem necessárias. Mas eu falei chega lá atrás e hoje eu tô assim de novo. Beleza, mas você decretou lá atrás. Aprende com o processo, vê onde você errou. Agora, vamos evoluir, vamos progredir. Claro que isso não é uma carta branca para você viver pecando. Não, tá tudo bem, Jesus me perdoa, Jesus sabe das minhas fraquezas. É justamente porque Jesus conhece as suas fraquezas que ele acredita que você vai permanecer de pé. De novo, né? Você se sujou, mas a sua condição é de limpeza. O que Deus tem é limpeza. Esse é o grande plano de Deus. Fazer com que você ande de acordo com aquilo que você é. Você se enxerga na sua alma. E você não é prostituta, você não é caído, você não é dependente de nada. Isso vale para qualquer situação, não só para pornografia. Sim. Então, quando você tem a sua imagem em Deus, e aí sim você é imagem e semelhança, acabou. O seu posicionamento ele é só reflexo daquilo que a sua alma já enxergou em Deus. E aí, bora. Só É andar. natural. Bispo, uma outra pergunta, assim, que é uma coisa que a gente estava aqui discutindo. Então, vamos supor que eu tô namorando na igreja, eu identifico que o meu namorado, que o meu noivo, ele tem essa... Ou minha noiva também, porque pornografia não é só coisa de menino, né? Mulheres também, meninas também se aprisionam nisso. Eu desculpo que tem uma questão ali de pornografia que com certeza gera uma questão de masturbação e tudo mais. Como que é essa questão de namorar, de noivar, de seguir? O que essa pessoa faz, assim? A salvação não tá nela, mas o que o senhor recomendaria em termos de como eu sigo a partir dessa informação? Eu acho que você pode ter dois caminhos aí, né? Um caminho é de você ser um auxílio
no sentido de ajudar Sim. todo esse processo que a gente falou aqui, né, de ser radical, de reconhecer que é o erro e tudo mais, né, tentar entender como é que descobriu também essa situação e poder tratar. E outra coisa importante, que às vezes muitas pessoas acabam se iludindo, né? Fala assim, não, mas é assim só agora, depois que casa melhora. E aí tá um grande BO, né? Sim. Porque não melhora. Ninguém muda ninguém, né? Não. Não, porque O depois... impacto disso no casamento. Não, no casamento, depois a gente começa a se relacionar, ele não vai mais precisar disso. Mentira. Mentira, pelo contrário, né? De repente ele começa a ter as frustrações de saber que aquilo é diferente, porque enfim, todas as distorções que a gente sabe que a pornografia apresenta como um ideal e que não é, né, definitivamente. Então, ter essa consciência de que não tá tudo bem, não tá tudo certo, depois melhora. Precisa estancar, precisa parar o mal e ser um canal de ajuda ou pelo menos de alerta. Falar, ó, isso aqui não tá legal e se não mudar, tá boa, não vou levar isso pra dentro da minha casa. De novo, é o radicalismo, tem que rolar. Contra o diabo a gente não... o que a palavra nos ensina, né, é que contra o inimigo a gente tem que ter resistência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A questão é essa, é ser radical, não é dialoga com o diabo, né, negocia, vê se, né, depois, fala, ó, agora eu fico, mas depois melhora. Não tem essa conversa, é resistir, é falar não. E ponto. Não leva isso pro seu casamento, pelo amor de Deus, cara. Caia nessa furada, porque, cara, não vai dar boa. Procura ajuda, busca desenrolar isso, cara, porque, mano, Satanás não tá de brincadeira pra matar, roubar e destruir. Fora que isso vai colidir, né, a tua frustração, porque você vai trazer um padrão pra dentro do teu casamento, o qual você não vai atingir, e ele vai estar construído na tua cabeça. Cara, e é um vício. Então, o vício não satisfaz, vou dar um exemplo das drogas, eu começo na maconha, a maconha não faz mais efeito, vou pra cocaína. E, cara, o mundo da prostituição é essa, cara. De repente você, cara, daqui a pouco você vai estar procurando até sexo oposto, irmão. Então, porque aquilo não vai te satisfazer mais, não tem limite. Não tem limite, o vício não tem limite. Então, cuidado. Trata isso em nome de Jesus. E assim, a igreja é o melhor lugar para você colocar isso na mesa. O diabo, ele quer colocar algumas coisas como tabu. Não. Esse é um assunto tabu na igreja. Não é assunto tabu coisa nenhuma. Essa é a prova. A gente tá aqui, exato. Então, nós não estamos falando de nenhum tabu. Estamos falando de uma realidade que, à luz da palavra, tem caminho, tem entendimento. Mas a Bíblia não fala, né, de pornografia. Bom, né? Mas a gente entende espiritualmente. E é claro isso. Então, a igreja é o melhor ambiente. Você precisa buscar ajuda, a igreja vai te ajudar. A igreja vai te instrumentar para você poder, sabe, desfrutar de tudo que Deus tem. De novo, dentro desse modelo ideal. A igreja você vai ter a referência. Vai ter o padrão. Falar, eu vou viver isso aqui. Na igreja você vai aprender. O melhor lugar, sem dúvida nenhuma, é a igreja. Não obstante, o diabo quer o quê? Fazer com que o jovem ou os casais, né, não tragam esse problema por vergonha. Aí sim, por tabu, fala, não, mas vão me julgar, mas vão falar mal. E é uma coisa que, assim, invariavelmente todo mundo já enfrentou na vida. Então é um negócio que a gente tem que tratar rasgadamente, e muito legal essa iniciativa. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muita gente, porque a gente precisa compreender isso. Aonde é que está o meu lugar? Qual que é esse ambiente? Bom, se a pornografia é um ambiente que o diabo criou, qual que é o ambiente que Deus tem? Você vai acessar esse ambiente na igreja. A gente guarda o que nos é precioso. Enquanto a gente tá ali guardando, porque ninguém guarda o que não presta, né? Achei um papel, a gente amassa e joga fora. Agora, o que nos é precioso, a gente guarda, né? Faz sentido ter perto. Enquanto a gente fica guardando o pecado, guardando esses segredos, a gente ainda tem como precioso. O fato de você confessar, você tira o valor daquilo, porque já não é mais tão precioso, entendeu? Já não é mais um segredo. Já você vai lá e fala. E aí, só o fato de você fazer isso já muda muita coisa. Porque, entre outras coisas, né? O diabo, ele quer fazer a gente imaginar que aquele pecado é só um problema nosso. Parece que só eu vivo essa prisão. De repente você procura alguém, uma autoridade espiritual, claro, só falando de pessoas maduras, né? Você não adianta você falar pro amigo que também tá lá, fala, não, descobri um site novo. Vou sair. Fala, manda aí que eu acessei, eu tô pagando, não sei o quê. Então, você procurar alguém maduro, alguém que te acompanha, alguém que você tem por referência, de repente essa pessoa fala, não, eu já venci isso aqui. Eu tenho um caminho
com você. Por isso, de novo, né, a igreja é esse ambiente perfeito. Sim. Porque as pessoas na igreja são perfeitas? Não. São imperfeitas, mas são todas pessoas que estão dispostas a viver o mundo que Deus idealizou, aquilo que Deus planejou. Então, não acho que você vai ter escape em coisas que são alimentadas pelo mal que quer te aprisionar. Então, rasga o coração, põe a verdade, seja radical, reconheça o seu erro, deseje uma rota de transformação e é possível. Tem esperança. Sim, eu acho que sim. Você falou, é uma fonte inesgotável de pureza. E Deus é muito paciente, né? A gente vê ali no deserto, ele sempre quer te ensinar. Ele é muito paciente em te ensinar, ele é muito paciente em te mostrar um caminho. Então, assim, essa questão do pai bravo, né, que te rejeita toda vez que você erra, ela, na verdade, é uma mentira para te afastar. Ele é um Deus muito paciente e que eu tenho certeza que tem algo muito bom reservado para essas pessoas que ficam aprisionadas. Tem uma promessa muito forte para ser liberada. Para um prazer novo, sabe? Para você conhecer no tempo certo. E se a pornografia, a sua indústria, ela se atualiza, ela se moderniza, a gente tem as misericórdias do Senhor que se renovam. É isso. Então, assim, o diabo, o máximo que ele faz é atualizar. Né? Agora, a misericórdia, ela é nova sobre nova, por isso que é renovo. Então, Deus sempre vai ter a misericórdia. De novo, não como uma carta branca para falar, beleza, amanhã faz de novo e eu tô aqui. Porque Deus também é justiça. Sim. Então, ele é o Deus da misericórdia, mas ele é o Deus também que vai julgar as nossas atitudes. O 70 vezes 7 não cabe aí não, hein, irmão? E entender o quê? Que Deus falou para Caim. A gente luta contra o nosso sentimento o tempo todo. Então, o nosso desejo é contra nós. Só que ele deu a chave porque ele falou, cumpre a ti dominá-lo. Então, existe uma palavra chamada domínio. Sim. Você é escravo daquilo que te domina e senhor daquilo que você domina. Então, pega o teu desejo, domina ele. Domínio é uma condição que nos foi dada. Exato. Desde o princípio. Com certeza. Essa foi a posição do homem. Deus criou tudo e falou para o homem, agora você vai nomear. Toda a minha criação, você vai dar nome, você vai chamar, você vai falar. Então, a nossa palavra, eu preguei até isso há um tempo atrás na igreja. A palavra de Deus tem o poder criador. E ele deu para nós uma palavra que nomeia o que ele criou. Então você vai dar o nome. Se você chamar a pornografia de bom, aquilo vai ser bom. Mas se você chamar de ruim, você vai rejeitar aquilo. Está na maneira como você vai nomear aquilo que você luta, aquilo que você combate. Então dá o nome certo. Domina o que o diabo colocou para te dominar. Você vai ser colocado nesse ambiente de preservação de Deus. Deus está te guardando. Então você menina, Deus está te preservando. Você homem, você jovem, Deus está te guardando. Deus não está te privando de nada. O diabo vai falar, não, mas você vai ser zoado, seus amigos, todo mundo já começou e você é o único. Primeiro, você não é o único. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram. É Que isso. estão lutando todos os dias para não se dobrar. E que estão lá. Os 7.000 aqui é um número, né? A gente tá... Mas tem muita gente que tá com você não é o único. Tá cheio de gente que fez a tua opção. Cheio de gente que acredita no que você acredita. Então, se conecta. Esteja nos ambientes Com as certos e pessoas certas. tudo vai rolar. Eu gosto muito o senhor falou de domínio de ambiente, eu gosto muito da matemática, eu falo isso muito, a matemática espiritual. É simples, se alimenta mais a carne vai gritar, se alimenta mais o espírito vai gritar. Radical de novo, se precisar se internar um pouquinho na igreja, cara, se interna, meu irmão. Vai lá, cola na casa dos caras, nas células, vai em todos os eventos, todas as escalas, carrega a cadeira, pega a oferta, ajuda o louvor, faz... Cara, se interna, você está alimentando teu espírito, você está criando força, né? Ouve podcast, põe lá o praise no repeat, deixa lá o Renascer Praise lá, cara, até doer o ouvido, cara. Você venceu, você vai se habilitando, você vai criando. Esse radicalismo a gente precisa ter. Agora, seguindo, né, as gatas 2023, verão 2023, abre seu Instagram, só tem isso, brother, aí você não vai conseguir, né? Até a Alexa já sabe que você curte, velho, joga na tua cara, então assim... Tem que fazer a matemática espiritual da parada. Se alimente, né, meu? Desfrute dessa aliança que o Bispão tá valorizando aqui. Com certeza tem alguém do teu lado aí, da tua igreja, cara, que venceu por isso. Não tem, cara. Não tem alguém que não passou por isso, que não venceu. Com certeza.
E é o valor dessa mesa também é a gente trazer luz, falar que isso não é um tabu, não é uma conversa proibida. É pra meninos, é pra meninas, assim, isso tá em todos os lugares. E a gente também, o bispo, o pastor, também estão abertos. Caso você não consiga se abrir com ninguém, e você fala, eu te vi lá no podcast de pornografia. Socorro. Socorro! Demorou. A gente tá aqui por Nosso você. arroba tá aqui. Exato. Directzinho aí que a gente tá à disposição. Glória a Deus. Pastor, bispo, a gente vai encerrar nossa conversa. Ah, por quê, meu? Muito boa. E assim, a gente tem aqui o salve. E a gente tem aqui uma novidade muito legal para compartilhar com você. A gente já tem algum tempo buscando ser mais intencional na forma como a gente tem comunicado nos conteúdos das nossas mídias sociais. E a partir disso surge agora uma nova forma de chamar tudo isso que a gente já tem feito, que a gente tem sido muito constante aqui com os podcasts, com rios e tudo mais, que é o salve, né, pastor? Opa, salve, salve. Nossa, um time massa, a gente produzindo conteúdo, editando. E a nossa mensagem é muito clara, tá estampada aqui, que é levar informação, formação e tudo que você precisa para se fortalecer, tudo com base bíblica, tudo com pessoas que são referências. E a gente tá muito feliz de estar nessa jornada juntos e com você também. Então, salve não é só um podcast? Não. Salve é um grupo, é um núcleo de pessoas produzindo conteúdos para você, para as pessoas que você quer alcançar. Você é parte disso. Você pode enviar esse podcast, você pode enviar esse link para várias pessoas, você pode se manifestar e você também pode ser canal de salvação para muita gente. Então, isso é um movimento, esse é o nosso grupo, esse é o nosso Literalmente time. mandar um salve. Mandar um salve. Salve, assiste aí já. Jesus falou salve. Ele já chegava com salve. E como a gente tá começando hoje, inaugurando hoje, a gente trouxe um mimos, porque o nosso Ó, mimos... Episódio especial, né? Que a gente, hoje é nosso primeiro podcast como Salve Bispo. Por favor. obrigado, hein? Vamos ver aqui, identidade então. visual. Tá Tcharam. vendo aí, né? Olha só. Mimo do Bispo. Podemos abrir todos? Vi Todos. que tá pesado aqui. Todos. Vamos ver aqui. Tararã. Tipo, de ter Olha só, hein? aí o Mimos do Bispo. Já veio. Essa é pra levar, meu bispão. Demorou essa aqui. Isso aqui é pra aquele café com palavra. Coisa linda. Aí, ó, galera. Manda um salve aí, ó. Amei, hein? Super estilo. E tem mais coisa aqui. Tem mais coisas, a gente não tem mimos simples, é mimos com mais conteúdo. Uau, muito legal. Super camiseta. Podcast com jornalista. é outro- A gente tava aqui antes dele chegar. Você sabe, né, pastor, que ele é jornalista, que ele tem o seu próprio podcast, que ele já escreveu livros. Você sabe, né? Falar nisso, fica a dica aí também, a galera que quiser acompanhar aí o conteúdo, né? Tem lá no podcast, no Spotify. Então vambora, produção, muito legal, é isso aí. Uma galera que tá produzindo conteúdo na rede. Se o diabo acha que ele pode escravizar, a gente tem muito mais Salvação e potencial. abundância. Então, ó, manda um salve aí. Amanhã eu vou estar com essa camiseta Boa. da cidadania, certo? Isso, combinadíssimo. Então tá aí, ó, que coisa linda, hein? Super legal, então parabéns pela iniciativa. Não sei se já é reta final, mas muito legal que essa mensagem, que essa missão, que é muito nobre, que ela frutifique muito e que a salvação possa entrar, né? Se o diabo quer levar prisão nos celulares e nos computadores da galera, tem uma galera forte também levando vida e a gente faz parte disso tudo. Salvação. Com certeza. isso. É pra todos. É pra todos. E a parte do gostinha, eu não vou nem me atrever. Pastor Tota, por favor. Você gostou? Bispo Klinger, bispo estadual lá da área rica do nosso estado, hein, meu? Bispo de Alfa tá aqui, vem nos prestigiar. Brincadeiras à parte, bispão, né? Em nome de toda a galera, e agradecer demais, né? Esse poço de sabedoria que é o bispo, de habilitação, de conhecimento, de fidelidade. E a gente se alegra muito e, mais uma vez, obrigado, bispo. Parabéns pelo conteúdo maravilhoso que o senhor deixou aqui pra gente. Né? Siga o bispo aí nas redes sociais, vai estar aqui na descrição o @ do bispo. Né? Segue lá o Bispo Klinger. Ele tem um podcast também. Spotify, né, bispão? Também no Spotify. Estamos nas redes todas. Todas as redes. Qual que é o arroba do senhor? BP Klinger. BP Klinger.
segue lá, hein, meu? Ô, agora, dá um Já. seguir lá no Bispo lá. E o nosso podcast abençoado, você não deixou o gostinho aqui? Ó, se liga, hein? Você que tá com problema de pornografia, se você não deixar o gostinho, hein? Quero nem dizer, hein, o que vai acontecer com você. Brincadeira, mas comenta aí, curtiu o papo com o Bispo Klinger? Quer mais? Quer uma edição? Quer mais uma edição? Fala, meu, tem mais coisa pra gente trocar ideia. Sugere outros temas. O Bispão, tenho certeza que volta. A gente não falou nada, mas ele volta. Com E certeza. a gente continua. Então compartilha, se inscreva, ative a notificação aí, que nós não vamos parar por aqui. E tem algum recadão aí, Bispo, que o senhor quer deixar em complementar? Ô, Babi, eu esqueci que hoje eu não tô de host. Desculpa aí, Babi. É que entrou aqui no... Entrou no modo aqui, entrou no modo. Quem? Gente, imagina, pastor Toto. Mas tem visto algum... Algo que o senhor não falou, que a gente não abordou, né? E Não, é só começa agora. Renascer é já. É agora. Isso falou em João 3 para Nicodemos. Importa renascer. Então a hora é agora. Seu momento é já. Se você chegou até aqui assistindo esse conteúdo, é porque é para você. Pra você. É com você e é agora. É a sua decisão. Entrega o teu caminho para o Senhor. Entrega o teu coração para Jesus. Se abra para a vida plena que Ele tem para a tua vida e vem renascer. Então procura uma igreja renascer. A gente tem várias, graças a Deus. A nossa sede, o Renascer Hall, na Rua Doutor Almeida Lima, 1290, na Moca. Eu estou em Alphaville, na Alameda Tocantins 755. Mas tem igreja perto aí de você. Que não falta. Acessa aí renascer.com.br/endereços. Descobre onde tem a Renascer mais perto de você. Cola com essa galera, vem fazer parte do salve. Manda um salve para todo mundo e vamos viver um novo tempo. A hora é agora, é já. É agora. E a gente está junto, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, as nossas redes sociais estão à disposição. Não é só para você seguir e stalkear, mas é para você chamar no que você precisar. E a gente está junto nessa jornada aí, porque esse é o plano de Deus, né? Que a gente se conecte o tempo todo e possa levar a verdade sempre adiante. é possível, então, vencer a pornografia, Bispo. Sem a menor sombra de dúvida. Bora! Você vai contar o teu testemunho. Na tua maior fragilidade está o teu maior testemunho. Começa a se levantar agora já. E convida a gente pro casamento. Boa! Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. A gente te vê no próximo. Salve. Te vejo lá.